Entrevista. Estamos de volta, o Cidade Entrevista especial nesses dias. Vamos receber aqui prefeitos para falar sobre os 100 dias de gestão. Está conosco o prefeito de São Caetano, Josafá Almeida. Você pode participar conosco, enviar a sua pergunta aqui para o nosso entrevistado. Ao meu lado, o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, Vitor. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Bom dia também ao Josafá Almeida. É um prazer estar de volta aqui ao Cidade Entrevista. E nessas entrevistas dos 100 dias, né? É um marco importante, simbólico, e que também mostra para onde as gestões estão se encaminhando. Nada melhor do que a gente entrevistar justamente o prefeito de cada cidade, da região aqui. Temos essa tradição e sabemos o que está ocorrendo nos governos de cada uma dessas cidades que compõem a nossa área de influência. Professor, faça então as honras da casa, a primeira pergunta, por favor. Muito bom dia, Josafá. É um prazer tê-lo de volta aqui à Rádio Cidade, à Cidade Entrevista. E a gente já começa pensando o seguinte, Josafá. Você foi eleito com 91% dos votos, o prefeito mais bem votado do estado de Pernambuco. Uma votação estupenda, muito grande. Basicamente, não tem oposição em São Caetano. Ao mesmo tempo, isso sendo o reconhecimento do povo por causa do primeiro mandato, agora no segundo mandato, o seu ritmo de obras, de entregas, vai ser o mesmo? Ou é normal que no segundo mandato a coisa esfrie um pouquinho? Como é que vem Josafá para o segundo mandato e principalmente como um balanço desses 100 primeiros dias? Bom dia a todos presentes, bom dia ao Vitor, bom dia ao professor Marco Aurélio, a todos que fazem a técnica, ao amigo Rafael Delon, Cleiton, todos que fazem a Rádio Cidade, especial a nós que estamos aqui. É um motivo de muita alegria a gente estar aqui hoje, né, mais uma vez agora, desta feita, falando nos 100 dias do nosso governo. Primeiro, eu queria fazer só um breve comentário. Lá em São Caetano teve oposição, teve uma equipe forte, teve um partido que era uma federação, PT, PCdoB e PV, 2 vereadores de mandato, inclusive um deles encabeçou a chapa. Oposição teve, eles não tiveram voto, mas a oposição teve. E automaticamente isso foi um reflexo da aprovação da nossa gestão. Nós tivemos aqui, na bancada aqui com vocês passado, quando o nosso adversário na época falou que o prefeito de São Caetano era arrogante, que o prefeito de São Caetano era ignorante, e eu dizia, como é que a gente é arrogante e ignorante e tem 94% de avaliação? E isso foi mostrado nas urnas. Nós tivemos 91,14% dos votos de São Caetano, ou seja, o maior percentual de Pernambuco, o terceiro maior do país. Vale salientar que não fomos o primeiro do país, porque teve 2 candidatos que desistiram de disputar uma eleição do país e não registrou sua renúncia de candidato. Então, nós somos o terceiro. Então, isso é prova que o povo de São Caetano nos aprovou. Nós tivemos uma avaliação de 94%. Estamos agora, nos 100 dias, começando com a nova avaliação para ver. E eu sempre dizia lá atrás, eu quero ser a continuidade de São Caetano, do trabalho que São Caetano aprovou. E eu digo mais, nesses 4 anos da segunda gestão, nós vamos fazer mais do que fizemos na primeira. E muitos dizem é impossível. Não é impossível. Eu peguei o ano de 2021, quando eu assumi, em meio a uma pandemia, em uma prefeitura desorganizada, e hoje nós temos uma reeleição aprovada por 91% da eleição e, acima de tudo, com uma prefeitura, uma das saúdes financeiras melhor do Estado. Eu digo aqui, entre emendas parlamentares e recurso próprio, nós viramos um ano com mais de 20 milhões em caixa. Nós temos um planejamento extraordinário para São Caetano e nós estamos aqui caminhando para o 4º mês, ou seja, para os 100 dias de gestão. Nesses 100 dias, nós podemos dizer que temos 14 finais de semana. Nesses 14 finais de semana, nós tivemos 4 inaugurações já. Nós inauguramos 3 quadras municipais, nos colégios onde não existia quadra, e inauguramos mais de 1 quilômetro de calçamento, que foi o calçamento que liga Zé Ramos até as 2 entradas, onde a gente vai para toda a região brejeira, que passa pelo matadouro público, uma questão de saúde, uma questão de higiene, que o nosso animais era abatido no matadouro e vinha para o açougue. E era uma estrada de terra. E isso gerava um certo desconforto da comunidade. Hoje nós estamos com tudo calçado lá. Inauguramos a quadra do Cosmo Pacheco, a quadra do Cizenando Leite de Macedo e a quadra do Fernando Chaves. Quer dizer, em 12 semanas nós já fizemos 4 inaugurações. Fora isso, nós tivemos festa de Reis, festa de Carnaval, festa de São José e
você olhando, toda sexta-feira nós temos uma atividade. Amanhã mesmo é a sexta-feira, nós vamos fazer a sexta porque nós vamos divulgar a programação completa da nossa tradicional 10ª festa tradicional da festa de carroça de burro em São Caetano. Na outra semana nós paramos por ser a Sexta-feira Santa e nós vamos respeitar, mas na outra nós já temos uma UBS pronta para entregar à população, nós já temos os 2 banheiros públicos praticamente pronto, que nós já vamos entregar, e aí nós vamos começar uma série de ordens de serviço que ao longo do tempo a gente vem. A gente está sendo lá, demos a ordem de serviço também de 3,5 milhões de calçamento para a região brejeira. Já está dada a ordem de serviço, a obra já começa essa semana. Fora isso, nós temos a ponte do Cabugá, que é um dos maiores gargalos de São Caetano, é aquela ponte, e nós estamos agora dando a ordem de serviço para o alargamento da nova ponte do Cabugá. E aí a gente vem com as praças, nós vemos aí com as academias das cidades, a mini academia da cidade, com as passagens molhadas, e diversas obras que a gente faz. Eu costumo dizer, se eu não fizer nessa segunda gestão mais do que eu fiz na primeira, não precisa votar nos meus candidatos. Prefeito, o senhor falou em 20 milhões em caixa que hoje São Caetano tem. O senhor usa esse valor como recurso para dar estabilidade? O senhor vai manter esse valor em caixa para dar estabilidade, para garantir para qualquer eventualidade? Ou o senhor pretende usar esse valor para algum investimento específico? Não, nós temos que fazer os investimentos necessários. Agora, ao longo do nosso período, nós temos deputados responsabilizados, com responsabilidade de São Caetano, que nos ajudam com as emendas parlamentares. Desses 20 milhões, 10 milhões são oriundos de emendas parlamentares. São 5 milhões do deputado Luciano Bivar e 5 milhões do deputado Fernando Rodolfo. O restante são recursos próprios do IPTU, dos alvarás, dos impostos que a gente guarda. Então, que investimentos o senhor pretende fazer com esse dinheiro? Veja bem, a ponte do Cabugá é prioridade. Tá? O senhor tem os valores para que a gente possa vai ser licitado em 2 milhões e alguma coisa. 2 milhões e alguma coisa. Nós temos um ginásio poliesportivo, que é em torno de 5 milhões. Nós temos a UPA 24 horas, que isso aí é fundamental. Mas fora isso, nós temos 60... Nosso planejamento é licitar entre 20 e 25 milhões. Porque ao longo do ano também, a gente tem uma economia que a gente faz todo ano. O ICMS, nós não usamos ele. Nós deixamos ele como reserva. Tá? Então, as receitas que vêm do dia a dia, no mês a mês, isso aí eu uso como reserva. A receita de um ano, tirando uma FPM, eu deixo ela toda guardada. Aí vou gastando a do ano anterior. Eu sempre mantenho lá entre 10 e 15 milhões de uma reserva técnica, para qualquer coisa, eventualidade. Essa que você quer dizer. Por exemplo, Deus o livre, o RPM dá uma queda. Aí você tem aí uma questão de pagamento de folha. Você tem como Qual guardar. Seria essa reserva mínima na cabeça do senhor? Quanto o senhor tem que ter em caixa para estar garantido? 12 milhões. 12 milhões, que é o que vale a 3 FPMs. Tá? Então, por exemplo, nós temos hoje uma receita muito boa no Fundeb. Nós não tínhamos condições nem de pagar a folha do Fundeb. Com a recuperação que fizemos na nossa malha de educação, nós abrimos 2 creches. Nós temos hoje duplicado o número de vagas do EJA, nós temos agora um colégio semi-integral, então isso fez com que a nossa receita aumentasse no Fundeb. Nós estamos lançando um edital agora de 8 milhões de reais de reformas e ampliação das escolas. Tá? Nós vamos reformar todas as escolas de São Caetano, inclusive climatizá-las, tá? Que é um gargalo hoje que nós temos. Nós já fizemos as quadras, hoje todas as nossas escolas têm quadra, nós vamos agora ampliar com ampliação de sala, com preparar os refeitórios, preparar as nossas escolas agora com o número de alunos, hoje já temos salas superlotadas, então nós vamos aumentar o número de salas, e isso graças também à incrementação do recurso do Fundeb. A gente deu uma melhorada significativa. Vale se alientar que já aplicamos o piso dos professores desde o mês de março. Inclusive, Josafá, o piso dos professores seriam para os concursados, mas também para os contratados? Você conseguiu já equiparar todo mundo? Não, ainda não. Os contratados, inclusive, embora os contratados tenham direito, eu acho que também têm o direito, há uma decisão judicial. Inclusive, houve agora uma suspensão do mérito pela MUP, e aí até o mérito final a gente vai ter que resolver de fato, porque juridicamente hoje, o que é que se indica? Que o professor contratado ele teria que ter, teoricamente, 70% do efetivo. Tá? Mas isso não é uma decisão final, isso é uma orientação dos órgãos fiscalizadores. Então, é uma orientação. Então, por exemplo, eu tenho um professor em São Caetano, embora o piso seja em torno de 4.800, alguma coisa nele, eu tenho um professor em São Caetano recebendo 22 mil, 23 mil
devido ao acúmulo de vantagens que ele teve durante a sua trajetória. Né? São professores com 30 anos que efetivamente merecem, sem dúvida nenhuma. Né? E são os quinquênios, são o aumento de faixa, eu não discuto isso, não. Eu só digo que desde que eu comecei, nenhum professor de São Caetano recebeu abaixo do piso. Que é como diz a lei, você tem que pagar o piso. Nenhum em São Caetano, quando teve esse aumento agora de 6 alguma coisa por cento, só tinha 3 pessoas abaixo do coisa, mas nós demos a todos os funcionários abaixo de 8 mil, piso de 6,5%, e aqueles que recebem a mais de 8 mil, 3,25%, mas não tem nenhum professor recebendo abaixo do piso. O professor fez menção há pouco, né, da aprovação no resultado das urnas, mas o senhor também é presidente do conselho, né, do consórcio público intermunicipal do Agreste, né, o CONIAP, e lá o senhor conseguiu uma reeleição por unanimidade. Queria saber do senhor como que o senhor articula a atuação no consórcio com a prefeitura para levar, então, benefícios para a cidade. Olha, primeiro, lá nós não tivemos... A eleição mais difícil da minha vida foi a do CONIAP. Na verdade, eu tive um senhor adversário, um adversário à altura, que foi o prefeito eleito de Surubim, o Kleber Chaparral, onde tem sua esposa também, prefeita de Casinhas. Na composição da chapa dele estava aqui o Sérgio Colins, aqui, prefeito de Toritama, tá? E eles tentaram, tinha a prefeita de Ibirajubis Alta, que fazem todos parte, tem o direito de concorrer, e era a chapa de oposição, inclusive com a anuência e com o apoio da governadora do estado. Tá? E aí foram para cima, mas a gente tinha um trabalho muito sólido no CONIAP. Eu costumo dizer que, graças a Deus, nós resgatamos o CONIAP, um trabalho extraordinário. Só para você ter uma ideia, nós entregamos nos nossos 2 anos de governo do CONIAP 29 ambulâncias aos municípios. Isso foi um fato inédito nos consórcios brasileiros, não foi pernambucano. Isso deu uma credibilidade ao nosso município. Nós conseguimos fechar o nosso ano, o nosso segundo biênio, com mais de 2 milhões em caixa. Nós atendemos todos os municípios, nós fizemos um prognóstico de fazer prestações de conta trimestralmente. E isso nos deu a credibilidade e a confiança de todos os prefeitos. Nós tivemos unanimidade, nós tivemos 34 prefeitos, foram votar 24, que eram a nossa base, 24. O que aconteceu para que o outro candidato não fosse candidato? Lá existe uma regra básica do CONIAP que você tem que registrar a chapa. E a chapa você tem que ter 13 assinaturas, tá? Ou seja, 13 composição da chapa, que é presidente, primeiro presidente, segundo presidente, por aí vai, conselho fiscal. E o nosso candidato da oposição não conseguiu as 13 assinaturas para disputar a eleição. O fato é esse. Então, nós ganhamos a eleição lá, aproveitando que nós tivemos 24. Unanimidade, eu disse, se fosse os 34, votar. Então, 10 que não foram votar, ou tinham um compromisso com outro candidato, ou também foram muitos prefeitos novos que chegaram agora no CONIAP, a título do próprio Chaparral, que embora tenha a experiência lá em Orobó, e era um prefeito novo nessa gestão do CONIAP, tá? Então, aí tinha 10 prefeitos novos, como o prefeito Taquaritinga, o prefeito São Benedito do Sul, que são novos, que estão chegando, talvez não tenham conhecimento do nosso trabalho no CONIAP. Mas foi uma eleição difícil, a gente teve perseverança, a gente visitou todos os municípios e foi extraordinariamente. A presença do senhor no CONIAP fortalece São Caetano? Eu acho... Bem, eu procuro dividir as coisas, tá? A gente tem, graças a Deus, uma interlocução muito grande com Brasília e eu uso isso, mesmo antes de eu ser o CONIAP, eu já era prefeito de São Caetano, e a gente sempre teve essa interlocução. Agora, dizer que você representar hoje 34, nós hoje somos 39, na última nossa Assembleia passaram mais 5 prefeituras que vão compor o nosso CONIAP, inclusive a Prefeitura do Recife. Isso é um fato inédito. A capital pernambucana fará parte, já foi passada em Assembleia, fará parte do CONIAP. Você veja uma capital vir fazer parte de um consórcio do interior, com sede aqui com sede em Caruaru, e nós estamos agora, se Deus quiser, fazendo com que o nosso projeto seja aprovado no CONIAP para que a gente faça a sede própria. A sede própria do CONIAP será feita no Agreste Pernambucano. Só uma questão sobre a sede própria, se ela vai ser em Caruaru, mas a outra é o seguinte, o senhor falou que Raquel Leira... A sede própria não vai ser em Caruaru. Nós procuramos o prefeito de Caruaru, porque isso aí nós estamos dependendo de uma doação do terreno. E a Prefeitura de Caruaru, no momento, não está disponibilizando terreno para a construção. Nós estamos entre São Caetano, entre Agrestina, entre Bezerros e entre Lagedo. A nossa equipe técnica está fazendo um levantamento para que a gente efetue a nossa sede
dentro desses 4 municípios, que foram os municípios que os prefeitos já colocaram que doarão os terrenos. Perfeito. Olha, o senhor falou que a articulação política, né, nessa eleição, do lado contrário ao senhor, foi feita também, né, passou pelo apoio da governadora Raquel Lira. Bem, não venceram, o senhor aqui está lá no CONIAP continuando os trabalhos. Minha pergunta é, e sua relação com Raquel Lira, como ficou depois disso? E qual é a relação que o senhor quer ter, não só no CONIAP, mas também em São Caetano, se o governo do estado está chegando junto na hora dos recursos, das obras e das parcerias? Olha, a minha relação com Raquel é uma relação institucional. Eu não critico Raquel por ter apoiado o Chaparral de forma nenhuma. Eu acho que a governadora tinha que se isentar dessa disputa. O governo do estado tinha que se isentar dessa disputa, tendo em vista que o consórcio ele abrange todos os municípios, né, uma grande parte dos municípios que atinge Pernambuco. Por exemplo, eu tive aliado dela, como é o caso de doutora Cátia Junsara lá de coisa, que é aliada dela e era minha vice na chapa e não deixou de votar em mim. Dioclésio Rosendo aqui, meu amigo do coração, que foi meu secretário lá e era aliado dela. Estênio era o segundo vice-presidente aqui de Lagoa dos Gatos, que era aliado dela. Eu acho que ela pecou em ter se envolvido no CONIAP. E, assim, a questão dela apoiar em Chaparral, o Chaparral hoje é prefeito de uma cidade grande, é aliado dela, né? A esposa dele também é aliada dele. Ele tinha ali por trás o deputado Eduardo da Fonte, que fez uma composição com ele, são aliados dela. Josafá, hoje, eu sou independente, eu nem sou aliado, nem sou adversário da governadora do estado. Eu sou uma pessoa independente. E não critico ela por ela ter votado, não. É uma opção dela, como será uma opção minha, escolher em quem vou votar lá na frente. Eu costumo dizer que essa parte eu vou discutir com o meu líder maior, que é Luciano Bivar, no horário certo e no momento certo. O senhor não acha que essa aproximação com a Prefeitura do Recife, dentro do consórcio, o senhor mesmo disse, é capital, um consórcio do Agreste, isso não pode ser lido pela governadora como já a escolha de um lado? Olha, veja bem, eu sou presidente do CONIAP, de um consórcio. Eu não posso, vamos dizer assim, eu seria muito infeliz e irresponsável em uma prefeitura do Recife querer entrar no consórcio como o nosso, tá? Que tem uma contribuição financeira virtuosa, e eu fechar as portas para Recife. Eu vou dar um exemplo. Nós aqui colocamos nessa mesma Assembleia a prefeitura de Jurema. O prefeito é um aliado dela, o Branco. Nós colocamos aqui a prefeitura de Bonito. Nós colocamos Saloá. Saloá é um aliado de primeira hora da governadora, e passou agora. Tá? Então, quer dizer, eu não posso governar, eu não posso estar à frente do CONIAP olhando para o governo de Pernambuco, nem para a eleição do governo de Pernambuco. Eu tenho que administrar o CONIAP, para os prefeitos associados. Então, é dessa forma que eu tenho feito. Tá? Caruaru, quando entrou no nosso consórcio, tá? E eu não votei em Raquel, eu votei em Danilo Cabral, e Rodrigo era um aliado dela, e nós colocamos Caruaru como uma cidade. Caruaru entrou no nosso governo. Tá? No governo passado, Raquel era prefeita de Caruaru, o presidente do CONIAP era Romero Leal, e Caruaru não tinha entrado. Quando a gente ganhou, a gente fez o convite a Rodrigo Pinheiro. Rodrigo prontamente se colocou à disposição. Hoje é o nosso consorciado aqui, Caruaru, de maior importância, eu digo em termos de tamanho. Todos são importantes, obviamente, mas Caruaru é uma cidade grande, e hoje nós temos o Rodrigo Pinheiro. E ele é aliado dela de primeira hora, e nem por isso a gente deixou de recebê-lo de braços abertos, como receberemos todos os prefeitos que queiram se entrar no CONIAP, que tenham o propósito, de fato, de contribuir com o CONIAP. Então, hoje nós temos lá, 39 prefeitos, tá? E temos ainda mais umas 10 ou 12 cartas de adesão que a gente vai colocar a partir das próximas assembleias. Agora, em termos de parceria efetiva para São Caetano especificamente, tem chegado recurso da governadora? Enfim, essa parceria administrativa tem dado frutos? Não, eu costumo dizer aqui, digo aqui de coração. A governadora, inclusive, tenho tentado conversar com ela, estou tentando marcar ontem mesmo, estou dizendo aqui, falei com o assessor lá, Pereira, que vocês conhecem, para tentar intermediar uma conversa nossa, porque São Caetano não tem sido visto no estado com bons olhos. Eu vou dar exemplo, nós temos aí o Polo de Confecções de Moda Infantil, uma obra de 40 milhões de reais, que vai alavancar a economia, não só de São Caetano, mas do Agreste. Tá? No governo dela, até agora, a gente pediu aí a pista de acesso, eu esperei até dezembro, tá? Não chegou o aceno, pois a gente fez a licitação, dei a ordem de serviço, está começando lá a obra. Tá? Nós temos outro valor virtuoso lá, que foi feito na administração do governador Paulo Câmara, que foram 4 milhões e 600, o Paulo Câmara colocou 2 milhões, né? E ficou faltando os 2 milhões dela, a gente concluiu a obra e ainda não recebeu o dinheiro.
tá certo? Eu não sei a parte burocrática disso, de um governo para outro, como ficou, porque vale salientar, a gente tem que saber como é que ficou o desempenho, como ficou a reserva financeira, tá entendendo? Mas até agora a gente não recebeu. O que é que a gente tem recebido em São Caetano? Recebi ônibus escolares, que saía um projeto para todos os municípios de Pernambuco, tá? Recebi alguns apoios para eventos, inclusive nesse evento do Carnaval, São Caetano ficou de fora. Eu estou indo agora, inclusive, para Recife, nós temos a 10ª edição da Carroça de Burro, que é 30 de abril e 1º de maio. Estou esperando ainda, fiz a solicitação, ao contrário de Panelas, que recebeu já a sinalização do valor. Estou esperando o governo do Estado. Tá? E recebemos agora, ultimamente, uma parceria do Estado com a Prefeitura, o Ilumina Pernambuco, a gente está trocando as lâmpadas de LED. Isso aí é uma parceria dos dois. Mas, fora isso, virtuosamente, como a gente recebeu do governo Paulo Câmara, não temos. O senhor entende que isso é uma atitude pelo senhor não ser um situacionista, ou seja, o senhor não ser um aliado? Olha, veja bem, eu tenho ouvido muitos relatos de prefeitos amigos, inclusive aliados dela, que o governo ainda não chegou efetivamente no município. Tá? Esses 2 anos, os municípios foram pouco requisitados para fazer parcerias. A verdade é que a governadora tem dito que virou a chave agora em 25. Tá? E é fato, a gente tem visto os movimentos dela com assinatura de ordem de creches, de novos, da malha viária. A gente tem visto isso. Tá? Agora, a partir de janeiro. Mas nos 2 primeiros anos, ao meu ver, o governo estava travado. Eu costumo dizer, me diga uma grande obra do governo no Agreste. Um hospital, alguma coisa grande, uma coisa que enche os olhos. Porque você olha assim, nós temos a BR-423, é de quem? Governo Federal. Nós temos o Arco Metropolitano do Recife, de quem é? Governo Federal. Tem a parceria com o Estado? Tem, mas eu quero saber a obra do Estado. Por exemplo, Josafá concluiu em São Caetano o colégio Fernando Chaves. Concluiu, mas começou. Mas alguém começou. A parceria com fulano. Tá? Então eu não vejo hoje uma grande obra do Estado, não vou só mais além, não só no Agreste, em Pernambuco. Obra grande, começou do alicerce. Tá? Como o Hospital Miguel Arraes, que foi feito há tempos atrás, outros hospitais. Tá entendendo? Agora a governadora tem tempo, tem recurso, tem inteligência de sobra, tem competência administrativa sobrando. A prova disso é que ela foi reeleita em Caruaru quando foi prefeita. Quando a gente é reeleito com uma margem grande de voto, é porque o povo aprova. Eu torço aí que ela faça um bom governo, tenha feito agora com essa virada de chave dela. Eu tenho relatos agora de prefeitos que já conseguiram destravar muitas coisas. Agora mesmo eu recebi um telefonema lá do prefeito Saluá dizendo que foi liberado para ele. Eu conversei com o prefeito de Lagoa dos Gatos, ele disse que a terraplanagem das estradas dele estão sendo feitas. A gente tem visto agora as coisas andarem em Pernambuco, mas os 2 primeiros anos foram travados. A verdade é essa. Estamos conversando com Josafá Almeida, prefeito de São Caetano, aqui sobre os 100 primeiros dias de gestão, no caso dele, no 2º mandato. E queria aqui, prefeito, trazer para o senhor uma pergunta do Gilmar Pimenta, e acredito aqui não apenas na condição de prefeito de São Caetano, mas também na condição de presidente do CONIAP. Ele questiona o senhor se o senhor seria favorável à criação de uma região metropolitana do Agreste. Sim, eu acho que seria prudente. Né? Eu acho que seria prudente. Não sei, no caso de onde seria o ponto de partida, mas eu acho que a região metropolitana do Agreste seria um foco excelente, tá entendendo? Tá uma ideia que mais na frente pode ser discutida. Eu vejo isso com bons olhos, porque os consórcios hoje são objetos que a gente, consorciados, a gente consegue levar uma melhor condição aos munícipes, quer seja nas atas de compra de carro, quer seja nas atas de fardamento escolar, quer seja nas atas de iluminação pública. Então, a região metropolitana do Agreste seria fundamental. Você veja a metropolitana do Recife, tem a questão dos ônibus intermunicipais. Tudo isso ajudaria também a alavancar. Sou totalmente a favor disso. Eu acho que quanto mais município englobado num consórcio ou numa região, seria fundamental. Muito importante, muito bem colocado esse local. Falta aí um deputado, né, federal, um deputado estadual, ou quem sabe até o próprio CONIAP abraçar essa ideia, que eu acho que é de fundamental importância. Olha, e falando nisso, né, em deputados para articular, sempre se especulou que com a sua eleição, dados os números, o senhor poderia inclusive até sair para algum cargo, disputar estadual ou até federal
dependendo também da situação de Luciano Bivar. O senhor ainda mantém essa ideia? O senhor já está preparando um nome para a próxima campanha? Enfim, qual o destino político de Josafá Almeida, e principalmente se na próxima eleição Josafá apoia alguém ou o próprio Josafá seria candidato? Se o senhor me permite, eu queria emendar essa pergunta com a seguinte questão. O senhor disse que nessa segunda gestão o senhor vai entregar mais do que entregou na primeira. O senhor está falando de 2 anos ou 4 anos? De 4 anos. Eu fui eleito com 91,14% dos votos. Vou disputar, não vou disputar o mandato, nem federal, nem estadual. Eu acho que o povo de São Caetano foi muito generoso comigo quando me deu uma votação dessa. Tá? Então, eu acho assim, seria uma falta até de respeito você se reeleger com um número de votos desse e você abrir mão para ser candidato a deputado federal ou deputado estadual. Todo mundo sabe da minha ligação com o deputado federal Luciano Bivar. Meu deputado federal é Luciano Bivar. Nós teremos um representante em São Caetano com o deputado estadual, que é meu irmão, Jobson Almeida, já foi definido. Nós estamos lançando essa candidatura. A minha ida para a federal poderia haver uma possibilidade se Luciano não fosse mais candidato. Mas como, pela votação que eu tive, pelo compromisso que eu tenho com o povo de São Caetano, essa parte está descartada. A gente pode lá na frente, quem sabe, ter um deslocamento do meu irmão de estadual para federal, isso aí vai depender da conjuntura política, mesmo porque nós não estamos só com um grupo lá em São Caetano. Nós temos aqui o Rafael Delon, que é um pré-candidato a deputado estadual, nós temos Dilson Oliveira aqui em Caruaru, que foi já testado nas urnas como candidato, né? Nós temos um grupo aqui em Caruaru, como Fábio do Regional, Tafarel, aqui eu mando um abraço aos dois, Mizunga e tantas outras pessoas que estão no nosso grupo. Nós temos diversos candidatos do nosso grupo, e isso a gente vai aliar no momento certo. Mas hoje está posto a candidatura em São Caetano do meu irmão Jobson, estadual, e Luciano Bivar, federal. Nossa linha é essa. Agora, logicamente, vamos conversar com os diversos atores, né? E eu digo que Caruaru tem 250 mil, né? Dá para eleger Rafael, dá para eleger o nosso Dilson Oliveira, dá para arrumar uns votos para Jobson. E aqui o Agreste, nós, graças a Deus, estamos bem. A nossa aprovação está muito bem avaliada e, assim, acho uma falta de consideração pelo que eu tive em São Caetano. Vou terminar os 4 anos. Nota aí que o Marco Aurélio sempre diz a mim, você é desafiador, né? E eu dizia aqui que ia fazer 3 vereadores por 59 votos, não fiz 13, fiz 12. Meu candidato em São Caetano, na outra eleição, vai ter mais de 91%, 14. Eu tive 91,14%, meu candidato vai ter mais de 91,14%. Por quê? Porque o povo vai entender que eu vou colocar um candidato de respeito, que tem a mesma administração, que vai fazer a mesma administração nossa, e eu vou entregar mais do que eu entreguei nos 4 primeiros anos. Por isso que eu digo isso. O senhor já está trabalhando, o seu sucessor, ele já está com o senhor, por exemplo, na administração? Não, o sucessor sairá do meu grupo político. Isso aí não tenho dúvida. É de quem está no meu grupo político desde o início comigo, tá? Eu tenho um vice-prefeito que tem todas as prerrogativas para ser o candidato. Eu tenho todos os 12 vereadores que têm todas as prerrogativas para ser candidato. Eu tenho o comércio, que me apoia geral, que tem todas as prerrogativas para colocar um candidato. E tenho o meu corpo técnico da prefeitura, secretários e colaboradores, que terão também tudo. Agora, esse fato a gente vai discutir na hora certa. A gente tem uma eleição de 26 pela frente. Depois disso, a gente vai discutir, ouvir as demandas da sociedade e ver um candidato que melhor nos represente. Mas de uma coisa você pode ter certeza, eu não vou fabricar candidato. O candidato sairá do meu grupo político que está no contexto, ou seja, político, ou seja, administrativo. Tá? Então, quando eu digo um contexto político, não é só quem tem um cargo de político. Muitas vezes você tem aí o Jobson é meu secretário, nosso candidato a deputado, além de ser meu irmão. Pode ser que saia dentro dos secretários, pode ser que saia dentro do comércio. Você sabe que o comércio é a peça fundamental no apoio de uma prefeitura, e nós temos isso lá. Está entendendo? Então é desse jeito aí que a gente vai fazer. Agora, eu não tenho dúvida que o nosso candidato a prefeito de São Caetano terá mais votos do que eu tive. Muito bem, conversamos aqui com o prefeito Josafá Almeida, prefeito de São Caetano. Queremos agradecer, prefeito, pela disponibilidade, por essa conversa, e deixamos aqui ao senhor a condição de deixar aí seu último comentário. Queria agradecer mais uma vez a vocês aqui. Isso foi curto, né? Não deu nem tempo para a gente falar dos feitos que a gente vai acontecer na frente, mas espero voltar aqui. Eu me sinto muito à vontade aqui na Rádio Cidade, vocês são super gentis. Agradecer a todos que fazem a diretoria, dizer que sempre é bom estar aqui ouvindo vocês, falando com vocês. E agradecer o povo de São Caetano mais uma vez, eu não me canso de agradecer por tudo que tem feito na nossa trajetória política. Dizer que continuarei sempre assim, ouvindo a população. A prova que estamos lançando na próxima semana, uma
licitação para 60 ruas calçadas e 20 ruas asfaltadas, e isso foi base de consulta à população, junto com os vereadores, junto com os líderes comunitários. Eu todo domingo passei 4 domingos nas ruas, ouvindo e vendo as ruas indicadas para calçarem. Isso aí é fruto de uma parceria que eu tenho com a população. E aqui agradecer a todos e convidar todos todos do Agreste para a gente fazer um grande evento, 30 de abril e 1º de maio, tá? Para a gente fazer a décima edição da Carroça de Burro. A edição Carroça de Burro foi criada no governo Esmeraldo Santos, que faleceu ontem, nos deixou ontem. Foi um grande feito de Esmeraldo ter criado a Carroça de Burro. Lá atrás, mesmo ele sendo prefeito 20 anos atrás, os prefeitos que passaram não deram continuidade. Nós, no segundo ano, porque no primeiro foi a pandemia, no segundo ano já resgatamos. Estamos fazendo a 4ª no nosso governo, né? Nós vamos ter lá, estou finalizando a grada, a gente vai apresentar amanhã à noite, mas nós já temos aí o Natanzinho Lima, no dia 1º de maio, que é um artista hoje que vem englobando tudo, e vamos completar com 2 atrações de forró, porque o Carroça de Burro, a gente vai ter corrida de jirico, corrida de jegue, a Carroça de Burro mais enfeitada, vamos ter o torneio municipal lá em cima do 1º de maio também. É um domingo festivo que junta-se o 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, juntamente com a 10ª Carroça de Burro. Convidar todos vocês hoje, amanhã à noite, nós temos amanhã, às 8 da noite, nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Prefeitura, colocando e mostrando todo a nossa grade do evento de todo. Agradecer a marca, agradecer ao nosso amigo, aos colaboradores aí que estão, ao meu amigo pessoal de Oliveira, ao Rafael, a todos que fazem a rádio. Que Deus abençoe a vocês, que a gente possa voltar aqui novamente para trabalhar. E não esqueça, viu? Caruaru tem o maior São João do mundo, mas São Caetano tem o São João mais aconchegante de Pernambuco. Serão 22 noites de festa. É o São João dos Bairros, e vamos encerrar no dia 29 de junho com uma grande atração. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, prefeito. Professor, muito obrigado. Muito obrigado, né, evento aí. A gente segue com essa sequência, né? Virão outros prefeitos aqui, né, para fazer como Josafá, conversar com a gente. Voltamos já. Manhã Cidade. Entrevista.